Também tem pesquisas que alguns ginecologistas também orientam também as gestantes evitar também tomar suco de uva, tá? Não quer dizer que a gestante não poderia tomar, mas como fala que tem bastante flavonoides, isso seria como se fosse alguma poderia interferir nessa parte, então não pode ser uma coisa muito contínua, né? Mas assim, comprovação totalmente científica ainda não tem. Mas se evita tomar continuamente, né? A gente, como uma região que também tem bastante produção disso, não quer dizer que não possa, mas não pode ser uma coisa muito diária. Além disso, assim, a partir dos 16 tem os olhos, depois tem os dentinhos, mais ali nas 20 semanas, mais ou menos, um pouquinho na nona, ainda nas 20, pode formar ali a genitália ali, né? Então, que começa também depois do período de saber o tipo de sexo do nenê. Mas esse é só mais para gestantes, assim, uma coisa só para uma pincelada, tá? E daí, assim, quando que a gente deve realizar o beta-HCG? Também é uma dúvida bem frequente entre as gestantes, tá? Que chegam assim, ai meu Deus, atrasou a menstruação, né? Então, tem umas que querem, né? 50% das gravidezes. Até hoje teve na rádio, não sei se alguém estava escutando no rádio, agora não lembro qual, mas falou que 50% também das gravidezes são planejadas e 50% não são, tá? Isso também é importante saber, porque de acordo assim também com a parte psicológica da gestante. Quando a gravidez não é planejada e quando é. Quando é, normalmente tem uma aceitação mais tranquila, né? E depende do caso, isso é importante abordar também. E conversar com a gestante como ela está como tá se sentindo, como está também o relacionamento com o parceiro, né? Então, também é uma parte importante. Mas voltando ao beta-HCG, então, mais ou menos, pode colocar o quinto slide ali. Oi? Pode colocar o quinto slide, o 5. Sobre o exame? Quando realizar o beta-HCG ali. É que eu já coloquei, eu acho que a minha internet tá um pouquinho devagar e não tá aparecendo para vocês aí na hora certa. Aqui aparece só a formação do feto, para mim. Deixa eu só uma coisa aqui. Ainda não? Continua no feto, Kelly. Pois é, prof, eu passei. Desce mais um. Continua no feto. Seria uma beleza. Pessoal, olha. Ainda não? Ainda não. Estranho, porque para mim tá aparecendo. Sai a apresentação e entra de novo, Kelly. Que nem eu falo assim para os pacientes assim, acho que foi. Que o primeiro, que às vezes os pacientes fazem logo no início, antes da assim, que seja bem no início da atraso menstrual, então acaba dando como se a gestante não tivesse grávida, tá? Então é importante esperar pelo menos 8 a 15 dias, mais ou menos, esse período, para justamente ela tá realmente atestar realmente que está grávida para iniciar o pré-natal, né? Muitas pacientes também têm outros problemas, às vezes se realmente dá negativo, né? Então tem que investigar, enfim, essa outra parte. Mas além disso, essa paciente é importante também tranquilizar assim, a questão da quantas semanas mais ou menos a gente vai fazer as consultas, que é importante. Até 28 semanas, assim, até 36 mais ou menos uma consulta por mês. Depois das 36 a cada 15 dias em média, e depois a partir das 37 semanalmente, né? Então, isso algumas gestantes já acabaram de ganhar também nesse período e acabam não retornando mais, né? Acho que não está apresentando mais, Kelly. Não tem mais apresentação. Não tá aparecendo? Não. Mas eu acho que eu vou fazer o ter mais livre, porque não está apresentando. Não. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô abrindo a Começou a apresentação. apresentar, Kelly. Vai para o slide Agora foi. agora. Passa para o próximo daí. Passa para o sexto.
Agora apareceu certo? Não, saiu. Eu vou falando sobre outros assuntos enquanto, né? Não tem problema. Então, a primeira coisa que a gestante vai fazer, eu peguei uma caderneta aqui da gestante, ela vai ter essa caderneta aqui, a gente vai entrar, vai conversar com ela. Além do beta-HCG, a gente vai pedir alguns exames de rotina, né? Essa gestante vai fazer, eu não sei agora a sequência dos slides exatamente, eu não sei dizer assim, mas eu vou fazendo a partir daqui. Tá? Depois do que eu já falei, eu pulo, tá? O primeiro trimestre, na verdade, até as 13 semanas, a gente vai pedir a ecografia, né? Vai pedir o hemograma, a glicose em jejum, a tipagem sanguínea, também se a gestante tem toxoplasmose, vai avaliar o EQ1, a urocultura, o VDRL e o anti-HIV. E a questão ainda pode ser feito o citopatológico. O ideal é ter sido feito antes, né? A gente também vai ser avaliado a pressão, o peso, vai ser examinado as mamas, né? E além disso, vai ser avaliado as comorbidades da gestante, se ela é grupo de risco ou não, né? Se ela é um grupo de risco, ela vai entrar um pré-natal de alto risco, né? Se ela já é diabética, né? Se ela tem hipertensão, então ela vai entrar em outros, ou se ela teve alguma comorbidade mais grave na outra gestação, né? Então ela tem que ser acompanhada no materno, que todas as pacientes já sabem. No segundo trimestre, de 14 a 27 semanas, as consultas deverão ser semanais, mensais, desculpa, perdão. Então, a gente vai investigar a diabetes gestacional, né? Vai fazer o TTG, né? Que é aquele exame que fica 2 horas lá esperando, que algumas pacientes não gostam, que tem que tomar o copão de glicose que mede antes e depois, para realmente saber se não está com resistência insulínica, né? Se não está também tendo uma alimentação incorreta, ou se pode ter uma alteração genética que predispõe na gestação, tem mais probabilidade de aparecer, né? Ainda não se sabe bem sobre isso, mas há grandes chances depois ela se tornar diabética. Então, se acompanha isso depois, tá? E a vacina DT se necessário, se ela não fez na outra gestação também, né? A partir do terceiro trimestre, né? Ela de 28 a 41 semanas, as consultas devem ser quinzenais e após as 32 semanas a 36, mais ou menos, semanais, tá? Claro que varia de acordo com a agenda também, dependendo do local. Os exames, pelo menos pela OMS, são a hepatite B e repetir o VDRL e a urina. Né? Se fator RH for negativo, então se a mãe tiver problemas de fator RH, depois eu vou explicar melhor essa parte, tem um slide, tem que fazer o CUMBS indireto, e se tem risco, o HCV e a toxoplasmose, o HCV e hepatite C, tá? Agora voltou os slides, então vou falar algumas coisas dos slides. Se eu falei aqui, eu vou pular, tá? Além disso, então, eu coloquei uns dados básicos, tá? Que eu fiz mais bem objetivo para gestantes mesmo, tá? Porque as coisas muito técnicas eu não coloquei, tá? Porque não é uma apresentação assim, é para justamente uma informação geral, né? E para ficar bem claro. Então, a data da última menstruação. Então, é importante. Normalmente, as gestantes não sabem exatamente, né? Então, a gente varia, assim, calcula a idade gestacional a partir disso, né? Hoje, a gente pode... Antigamente, a gente calculava à mão, hoje tem aplicativos, né? Só colocar ali para colocar e acaba gerando a idade gestacional. Mas o melhor, a idade gestacional, é justamente pela eco, tá? Tem pacientes que querem fazer a eco logo depois que descobrem que são grávidas, tá? Quando a eco é muito recente, a gente não consegue, na verdade, depois de um tempo, a eco muito precoce, ela vai dar uma alteração, tá? Que às vezes pode ser 15 dias a 20 dias ou um pouco mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos a 20 dias de alteração depois quando a data prevista do parto. Então, o ideal é que não faça tão precoce, tá? Além disso, também a idade gestacional é importante também para começar com a eco, né? Então tem que ter a primeira eco para a gente poder avaliar, e se faz muito depois fica bem difícil fazer a data correta também. Não pode ser nem muito antes nem muito depois, tá?
Então, assim, a partir de mais ou menos umas 8 semanas seria o ideal fazer já eco, né? Sei que às vezes a pessoa tá angustiado, quer saber, quer ver o nenê, né? Fica com aquela coisa, mas dá para aguardar, tá? No caso, vamos lá. Aqui, tá. Ok. As comorbidades que eu falei, as gestações anteriores, se o paciente, principalmente sim, teve infecção urinária, tem 2 cesáreas prévias, né? Vai ter que fazer cesárea no final. Depois também o paciente já teve pré-eclâmpsia, também vai para o materno. Isso eu já falei. Pode passar para a próxima. A próxima slide é sobre a altura uterina, tá? A altura uterina é para medir a questão como o nenê tá ali, desde a sínfise púbica, que é ali a parte mais do baixo ventre, que a gente chama, para vocês entenderem, tá? Tendo técnico mais assim, pública ali, até a parte do fundo do útero, tá? Que a gente vai medir mais ou menos quantas semanas o neném tá. Vamos botar com 36 semanas de idade gestacional, vai ser mais ou menos 35, às vezes 36, é basicamente mais ou menos quanto um nenê tá da idade gestacional dele, tá? E isso também é importante também a gente avaliar a questão como que ele está crescendo, né? E também a partir de algumas manobras também a gente avalia as costinhas, ver como que tá ali onde está o dorso, né? Onde que está a cabecinha, né? A gente vai palpando e vai vendo onde que está o pezinho, né? Para a gente poder também auscultar o coração dele, o sonar. Quando tá conseguindo passar, Kellen? Pode passar para o peso da gestante agora. Ali, consegue? Vou pegar aqui. Chegou a passar. Eu mais ou menos decoro assim, eu não decorei exatamente quanto a gestante tem que estar. O que eu coloquei até o gráfico. Mas eu já digo para vocês só um minutinho. Mais ou menos quanto que ela pode engordar de acordo com quanto que ela estava com o peso antes. Não passou, Karen. Tá tudo parado ainda nos dados básicos ali. Agora sim. Tá, perfeito. Então, a paciente que está com pré-gestacional com menor de 18,5, tá? O paciente está desnutrido ali, então ela pode engordar assim até mais ou menos ganho peso total de 12,5 a 18 quilos, tá? Então, muitos pacientes me pedem isso, tá? Ganho de peso semanal 0,5, tá? Então, 500 gramas mais ou menos, ela pode. Meio quilo, desculpa, meio quilo, 500 gramas. Já adequado, de 18, mais ou menos 25 ali, 24 até 20, antes de 25, ela pode engordar de 11 a 16, mais ou menos. Então, 400 gramas sobrepeso, então ela poderia engordar só 300 gramas ali né, nesse período, né? E depois, se a paciente é obesa, o peso total, ganho de peso total, ela poderia engordar de 5 no máximo a 9 quilos toda a gestação, tá? Então, obviamente, se desconta o peso do bebê, mas ao mesmo tempo, um ganho de muito grande. Tem um paciente que pergunta, mas foi o bebê que ganhou 1 quilo? Eu disse, não, em questão de pouco tempo, ele não pode ter ganhado 1 quilo, né? Então, a gente tem que cuidar também para não aumentar muito o peso, para não levar a diabetes gestacional até a hipertensão, né? Pode passar para o próximo, da reposição das vitaminas. Então, o que eu falei antes sobre a reposição de vitaminas, tá? Que é o nono slide, ali sobre o ácido fólico, né? Então, é importante se prevenir antes, então, de engravidar, começar a tratar com ácido fólico, tá? Porque é a principal formação do tubo neural, tá? Vai desenvolver todo o sistema nervoso central, também desenvolve parte de bexiga e também a parte cardíaca e palatina, tá? Importante, muitas gestantes não usam um ácido fólico e simplesmente acho que talvez não seja importante, tá? É muito importante começar. Tem que usar direitinho, tá? Senão justamente pode causar uma malformação ali, tá? Uma meningobelesale, alguma coisa do tubo e acabar tendo comprometimento. Além disso, a gente vai usar o ferro elementar, tá? Que é o sulfato ferroso que a gente tem na rede do SUS. E esse ferro justamente é para
porque a criança começa a se nutrir da mãe, né? Então vai depletando algumas vitaminas, então principalmente o ferro, né? Ou vai precisando muito do ácido fólico, e além disso vai podendo acarretar, assim, se a gestante tiver com anemia, pode acarretar até retardo de crescimento, né? Além disso, também depois déficit cognitivo na criança, tá? Então, o ferro é fundamental para a mãe também não se sentir cansada, não sentir falta de ar, né? E também muitas mães no começo do primeiro trimestre, elas acabam vomitando muito, né? Então, isso acaba também ficando bastante anêmica, né? É importante que a gestante também evite vomitar tanto. A gente sabe que existem casos graves que ela chega num ponto que às vezes tem que internar no hospital, que é a hiperemese gravídica, né? Quando o paciente emagrece, 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 daí tem que ir para o hospital, né? Mas são casos que, assim, hoje a gente tem uma medicação que é o Vonal, né? Que é o ondansetron flash, que é um comprimidinho que a gente pode colocar sublingual, isso acaba sendo mais difícil a gestante realmente precisar internar. Então, acaba retardando. Claro que tem o Plasil, tem outras medicações, mas, na verdade, não faz tanto efeito quando o vômito é muito intenso, né? Então, quando estiver enjoada, não esperar chegar a vomitar e não parar, né? Tem que nem dor de cabeça não passa sozinha. Mesma coisa antes de vômito, dificilmente passa sozinho, né? Principalmente na gestante, quando começa a vomitar muito. Kellen, pode passar para o 10º slide? Consegue? Acho que tá meio lento depois. Foi? Tá, perfeito. Então, ali é a glicemia, tá? Então, a glicose de jejum. Perfeito, foi. Show. Tá? A glicemia, a glicose de jejum que a gente pede para as gestantes, tá? Eu acabo pedindo também, não só os exames que eu acabei comentando, vários exames até, vou explicar o porquê que eu peço outros exames ali. Então, eu vou explicar a partir de agora, assim. Então, a glicose. Então, ela pode variar em toda a questão da gestação. Então, não é só no primeiro, no segundo ou no terceiro. Nesse meio tempo, ela pode alterar, dependendo da alimentação da mãe e questão de genética. Por que é tão importante? Não é questão só de, porque eu tô comendo um pouco de doce, aumentou um pouquinho, mas não faz mal, né? Sim, faz mal para o feto, tá? Então, o que acontece? Claro que para a mãe também, mas principalmente para o feto. Então, dá malformação, parto prematuro, aborto espontâneo, anormalidade da criança, tá? Então, dá fratura óssea, tá? Hipoglicemia, GIG é a criança nascer muito grande, tá? Então, às vezes tem que fazer cesárea porque a criança é enorme, né? Pode causar também essas grandes alterações, tá? E a criança pode também desenvolver no futuro uma diabetes também. O risco, ou obesidade, né? Risco para gestante, tá? Desenvolver infecção como candidíase, porque como o aumento do açúcar, a candida se alimenta pelo açúcar, então acaba tendo mais proliferação ali na região íntima, né? Nada que não trate, mas tem que suspender, diminuir, na verdade, não suspender, a questão da ingestão de carboidratos, né? Então, usar outros tipos de carboidrato, diminuindo a farinha branca, principalmente, né? O arroz, a farinha branca, a mandioca, o pinhão também, porque tudo isso é carboidrato, né? A chuchu também, o mel, então o chocolate, então tem várias fontes ali que a gente tem que. Por isso que também, durante a avaliação da gestante, também tem nutricionista, tá? Sei que é difícil também a questão de acompanhar, mas na verdade é o que a gestante tem que pensar no bebê, né? Que ela tanto ama e para cuidar dele e para se cuidar, né? Além disso, também aumenta o risco de pré-eclâmpsia, né? Obviamente, obesidade, levando à obesidade. Pode passar para o próximo slide. Então, a partir de 92, tá? A gestante, a gente já entra num diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. A gente só vai perguntar para a gestante se ela realmente fez o jejum adequado. Eu vejo bastante os pacientes não fazendo o jejum adequado. Eu comi um biscoitinho antes de ir, ou tomei um café. Então, isso acaba acontecendo, tá? Ou também de madrugada, salta a geladeira de madrugada. O paciente já veio, me relatou. Então, tem pacientes que dizem, doutora, não consigo. Já aconteceu com uma paciente, né? Mas eu disse para ela, bom, então a gente tentou o TTG, ela fez, mas continuou dando errado. Daí a solução foi fazer uma hemoglobina glicada, né? Que de 3 últimos meses mostrou que ela não tinha tendência. E ok.
mas não é a regra, né? Foi uma exceção da regra, tá? Então ali fala glicose de jejum maior ou igual a 92, tá? Em 24, isso no início da gestação. Depois faz o TTG no segundo trimestre e depois também eu nas minhas gestações acabo fazendo mais seguido a glicemia de jejum, tá? E o TTG faço quando realmente dá uma alteração que ela não fez o jejum adequado. Muitos pacientes também vão acabar indo para o materno por essa alteração, tá? Tem maior acompanhamento, depois eu vou explicar porque tem alguns exames que tem que fazer nesses pacientes, tá? A glicemia após 2 horas é maior ou igual a 153, tá? E pode passar, tá? Eu falo bastante, tá, gente? Engatei a primeira e vou. Qualquer coisa que a gente tiver uma pergunta, se eu souber responder, perfeito. Se eu não, eu posso ficar devendo e passo para Natal ou passo pelo telefone e acabo respondendo também, tá? Então, a eritrobacilose fetal, o que que seria isso? O grupo sanguíneo, tá? Então, a paciente, quando o fator é RH positivo, tá? A gente fica bem mais. Consegue aumentar um pouquinho, eu acho? Eu vou daqui. Tá, aqui consigo, porque eu sou meio cegueta. Deixa eu meu óculos. Ia sair. Ah, perfeito. Agora sim. Vou pegar, vou pegar o óculos. Tá. Então, a questão da quando a mulher é RH positivo, tá? Na primeira gestação e a criança, se for amanhã é negativo, a criança é O positivo, tá? Isso vai da combinação do pai e a mãe e a criança foi RH positivo, tá? Então, o que que acontece? O corpo da gestante, ela acaba produzindo anticorpos contra contra as hemácias do feto, tá? É a passagem de hemácias fetais para o sangue da mãe. Então, ela produz contra essas hemácias, tá? Então, então, nessa primeira gestação, a gente tem que. Ela fica sensibilizada, produz grande quantidade de anticorpos, tá? Então, quando acontece isso, a gente tem que fazer uma medicação para justamente o próximo feto, que é o próximo filho que ela tiver, os próprios anticorpos não brigarem e não acabarem acarretando uma doença que chama como se fosse uma anemia hemolítica no próximo feto, tá? Isso é importante. Não é tão comum, pelo menos ali na nossa unidade, e muitas acabam já tendo feito a vacina Rogan, tá? Que é importante relatar. Então, por isso que a gente pergunta também e faz, mesmo porque às vezes muitas mães não lembram também o fator RH, a tipagem sanguínea. Pode passar. Então, HIV, tá? Também não é muito frequente aqui, tá? Eu trabalhei até em Canoas, a HIV positivo tem muito mais, é bem comum, tá? Aqui é mais comum sífilis, mas HIV, graças a Deus que tem tratamento, não graças a Deus porque, enfim, pela situação, mas a questão do HIV a gente consegue tratar, tá? Então, assim, muitos pacientes, assim, acham que, por exemplo, eu tenho HIV e meu esposo tem HIV, um exemplo, tá? Então tem que usar camisinha mesmo as duas pessoas tendo HIV, tá? Porque justamente também troca tipo de cepas, então não se deve, né, ter relação sexual. É importante também saber sobre isso. Além disso, esses pacientes, obviamente, vão ser tratados no materno, né? E muitos já se tratam no SAI. E se estiver tomando AZT, a carga viral vai estar bem adequada, justamente não tendo praticamente risco de passar para o feto. Então, 15 a 30% dessas crianças nascidas das mães que têm HIV adquirem o vírus na gestação. Muitas durante o trabalho de parto ou por meio da amamentação, tá? O único lugar que é um caso bem crítico que aceitam amamentar em pacientes HIV é alguns lugares da África que, se a mãe não amamentar, a criança morre de fome. Tá? Então, um caso bem fora da nossa realidade nesse momento, né? Enfim. Mas, então, assim, sempre fazer, se ter relação também, usar camisinha, né? Tem muitas mulheres também que não têm o marido, né? Mas não tem parceiro fixo, então sempre usar camisinha é fundamental, tá? Além disso, também a gente pede os exames justamente se precisar, se usa o AZT justamente para quando tiver também para baixar a carga viral
E também quando tiver a questão quando fizer para reduzir a transmissão vertical do HIV, tá? Então, reduz bastante a chance do feto adquirir. Pode passar. Sífilis, tá? Uma coisa bem comum, tá? Tá tendo um surto de sífilis. Então, bem importante a gente pedir até antes de engravidar, tá? Então, para poder tratar e tratar o parceiro sexual, né? Então, orientar que vida em relação sexual, tá? O tratamento tiver completado, tá? O tratamento, para quem não é alérgico à penicilina, é bezetacil, tá? Vai depender de quanto tempo pegou também e quantas doses a gente vai fazer. A maior parte não sabe quanto pegou, então normalmente acaba sendo feito três semanas, né? 2 injeções semanais. 2 injeções por vez, né? Perdão. Então, a gestante vai realizar o exame de sífilis positiva, tá? VDRL positivo, vai ter que fazer o tratamento e depois ela vai repetir o VDRL, tá? A titulação vai ter que cair mais ou menos 3, tá? 3 pontos no total, assim. Então, se for, como que é? Está 64, vamos supor, se ela tiver 1 para 2 ou 1 para 4, ela já está tratada, certo? Então, gestantes aqui, então, que realmente são alérgicas à penicilina podem ser dessensibilizadas, sim, porque a doxiciclina, o que acontece? Teve uma gestante também que precisou fazer um tratamento, então a gente usou a doxiciclina, só que viu que isso não curou a sífilis, então tem que passar para o hospital, vai fazer tipo uma internação, vai usar pequenas doses da penicilina até tratar, tá? Só que tem que ser hospitalizada porque pode ter uma reação de um choque anafilático pela alergia da penicilina. Mas como são microdoses, é a melhor chance de cura justamente com a penicilina, né? Ainda não temos um outro tratamento disponível no momento. Pode passar. Então, complicações da sífilis, né? Então, a gente tem bastante sífilis, a gente é um país subdesenvolvido, então, vários lugares desenvolvidos já não tem praticamente erradicado quase. Aqui no Brasil que tá tendo um surto. Então, problemas com malformações cerebrais, né? Microcefalia, alterações ósseas, alterações dentárias também, cegueira, lábio leporino, morte, abortamento, né? Então, é bem grave ter a questão da sífilis, então o tratamento deve ser o quanto antes melhor, né? E também essa gestante não acabar se recontaminando, né? Então, ter muito cuidado para isso. E 90% das crianças infectadas têm manifestações clínicas, então o cuidado tem que ser extremo mesmo nesse caso. Pode passar. Então, a toxoplasmose, tá? Um protozoário que acaba sendo passado tem também pelos gatos também, tá? Então, assim, e acaba a questão das fezes do animal, tá? Que estão contaminadas por esse bichinho, tá? Então, a mãe, por exemplo, vai comer uns. Aqui na nossa região, eu brinco assim, ó, salame, coelho de salame, outras coisas, carnes cruas, também manipular as carnes cruas também, tem que ser com luva, tá? Sei que pode parecer meio neurótico, mas não é, tá? Frutas mal levadas, verduras, água contaminada, tudo isso pode passar toxoplasmose. Tá? Muitas gestantes estão tendo também a toxoplasmose, mas não é que estão tendo, tá? Muitas já pegaram antes da gestação, tá? Então, por isso que é legal fazer o exame antes de fazer o pré-natal, né? Antes de engravidar. Porque daí a gente vai ver que era antes e que não pegou durante a gestação. Daí tem que fazer. Quando pega, assim, o IgM é infecção aguda, o IgG é infecção passada. Quando o IgM é positivo, e IgG positivo, a gente não sabe em que período pegou. A gente tem que fazer um exame que se chama avidez de toxoplasmose, tá? Então a gente vai fazer um examezinho para saber quanto tempo mais ou menos, se é mais de 3 meses ou não. Então, se é mais de 3 meses e ela tem 8 semanas, quer dizer que ela pegou antes de engravidar. Então, quer dizer que o bebê está livre de qualquer outra alteração. Se for depois, ela vai ter que fazer ou tomar um medicamento e corre o risco de o neném ter uma malformação, né? Obviamente, se tratar é difícil, mas é um risco, tá?
Então, por isso que a gente tem que tratar sempre com bastante critério, né, nesses casos. Então, pode passar. Então, o ciclo da doença. Então, os gatos comem ratos, aves infectados. Então, com o protozoário Toxoplasmosa gondii, que ele causa essa doença, né? Então, vai para o intestino, ele defeca, esse animal pode comer e os homens comem ou o animal ou a água contaminada e acaba indo para o bebê, tá? Pode passar. Então, as vacinas na gravidez, tá? Tem umas as vacinas ali, que foi a da pneumonia e meningite, que no calendário vacinal agora das crianças, pelo menos a meningite ali já tem também, né? Então, pneumonia também. Então, a gente, se é gestantes mais novas, um tempo para cá, ok, mas as outras talvez não tenha. Eu, quando era criança, eu fiz a meningite, mas algumas, não, isso não tem no calendário vacinal, tá? Da gestante é só da rede privada, né? A gestante tem toda a liberdade de fazer as vacinas que ela quiser, só que ela vai ter que ser pagas, algumas vacinas, né? As que são propostas pela OMS, né, que é disponível na rede do SUS, é a vacina influenza, né? Inclusive está sendo realizada para gestantes e pacientes de amamentação. A hepatite B, né? E a DTPA, que é celular, que é do tétano, coqueluche, né? Também. Então, o que é essas vacinas, muitas pacientes já têm da outra gestação. A hepatite B tem que ser o esquema vacinal completo, tá? E a da gripe vai ter que fazer daí todo ano, né? Então, se a paciente engravidar mais de uma vez, vai ter que repetir, né? Já a hepatite B não, mas a DTPA também dura depois, a partir de um certo período. Pode passar. Ali falou só da febre amarela, esqueci de comentar que tem. Então, a febre amarela é risco-benefício. Se a região está tendo tá tendo muitos casos, se faz, né? Né? Daí é com a escolha da gestante também aceitar ou não fazer, tá? Pode passar. Então, a ecobstétrica, né? Então, no SUS a gente faz, tem 3 ecografias, né? Que é no primeiro trimestre, segundo e terceiro, certo? Então, algumas gestantes até comentam que se elas desejam, elas podem fazer. Obviamente que é interessante acompanhar a gestação durante, né, mais seguido, assim, pelo menos uma mensal seria o ideal, né? Mas essas são disponibilizadas pelo sistema, tá? Pode passar. Então, nessa ecografia faltou dizer da obstétrica, a gente vai ver a idade gestacional, se o líquido amniótico está normal. Se aumentar o líquido amniótico, a gente pode pensar também em uma diabética, né? Tem que investigar com mais cuidado, vai ver o peso fetal também, para ver se está adequado para a idade gestacional. Se o coração está batendo ou não, né? Também é feito também em casos de risco, o paciente com sangramento, né? Que pode estar abortando, principalmente. A ecomorfológica, tá? Então, normalmente é indicada em pacientes com fatores ricos do materno ou com suspeita de malformação, tá? Na ecobestétrica. Então, no primeiro trimestre, de 11 a 14, segundo, ali no 18, mais ou menos, até 25 semanas, ali faltou. Bom, enfim, algumas pacientes até falam assim, para as pacientes assim, pode fazer, mal não vai fazer, né? Se deseja. O SUS, no caso, não faz, né? Porque normalmente fazem gestantes de risco. Então, essas pacientes, para ver totalmente a formação do coração, as câmaras cardíacas, a translucência nucal, principalmente em gestante acima de 35 anos, né? Que aumenta a probabilidade de ter síndrome de Down, por isso que se fala em engravidar antes dessa idade, principalmente que aumenta muito, né? 30 já aumenta um pouco, e 35 aumenta mais, né? Então, por isso que é importante esse exame, né? Ele vai contar os dedinhos, vai avaliar a câmara cardíaca, vai avaliar todos os órgãos do neném, se ele está bem formado ou não, tá? Algumas crianças, alguns fetos, na verdade, isso também pode tratar intraútero, justamente, né? Isso são casos mais avançados, mas também pode ser feito algumas intervenções intraútero, tá? Além disso, também
a gente vai avaliar a malformação, né? As fendas labiais, a anencefalia, né? A anencefalia é uma criança que não tem praticamente cérebro, então, sem cérebro. Então, é uma criança que tem uma discussão bem grande sobre isso, que eu não vou entrar em discussão entre abortar ou não abortar, isso é uma coisa judicial, né? Meningomielocele é que a formação do tubo neural não foi muito, não ficou bem formado, então acaba ficando exposta. Isso pode ser tratado também, entre outros. Gastrosquise é quando a parte ali da abdominal, dos órgãos, assim, do estômago ali acaba ficando para fora, né? Um falocele intestino também. E a questão é diafragmática. Então aparece tudo ali, né, nesse exame mais detalhado, né? Pode passar. São casos mais graves, tá? Então, são raros os casos. Então, por que que se faz mais ecoobstétrica do que morfológica? Porque é muito difícil acontecer isso, tá? Então, isso são casos extremos. Então, acaba normalmente o pré-natal de baixo risco é muito difícil mesmo, né? Então, vamos passar para os exames. Eu já falei sobre os exames, eu só queria deixar um adendo que eu acho bem interessante também, a questão da infecção urinária, tem que ter muito cuidado na gestante, a gente tratar, tá? Sempre que sentir o sintoma de ardência para urinar, às vezes não tem muita ardência, mas o cheiro forte, ou um sangramento na urina, coisa assim, a se atentar, porque até o terceiro trimestre é um dos fatores também de abortamento na gestante, tá? Então, é cuidar bastante. Se tiver muita infecção urinária, daí tem que fazer uso de medicação contínua, tá? Então, cuidar muito, muito, muito para não deixar a infecção urinária também agravar, tá? Pode passar. Então, algumas dúvidas frequentes que as gestantes têm. Eu não sei se eu estou me prolongando demais, senão alguém me dá um cortaço aí, tá? Assim, é possível saber o sexo do bebê a partir de que exame, assim? Existe um exame de sexagem fetal com 8 a 10 semanas, mais ou menos, que a gestante pode fazer, é um exame de sangue, tá? Esse exame, não, ele não tem no SUS, é um exame, pelo que eu lembre, o valor é 5 mil mais ou menos. Não é um exame bem caro, mas existe esse exame, tá? Ele também detecta se tem alguma síndrome congênita. Não tá tão caro assim, viu, Jéssica? É? A minha sobrinha fez dos gêmeos e bem menos. Bem Ele menos. já foi mais caro. Porque uma amiga minha pagou isso aí, então pagou bem caro. É um exame de sangue comum, É? só para ver, né, se tem o Ah, que bom. XY ali, já define o sexo. Ah, ótimo. Bom, então tá mais acessível, ainda bem. Tomara que seja cada vez mais, né? Então é bom também conferir o valor também, quem sabe, né? Só que assim, é bem no comecinho. Muitas gestantes também não sabem que estão grávidas, né? Então, por isso é aquela que se preparou, né? Que tá cuidando do atraso menstrual, né? Então, tudo isso acontece, né? Que em alguns casos que menstrua e realmente está grávida, mas é muito raro também, mas pode acontecer. Então, o resultado, então, que pode ser obtido por meio do ultrassom morfológico ou de um exame chamado sexagem fetal, tá? Então, há 20% de chances de erro do resultado, tá? Então, quer dizer que, assim, tem uma chance de achar que é menino e ser menina, né? Então, não adianta comprar, que nem eu falo, não comprem as roupas, tudo, né? Ou rosa, né? Se azul ainda dá para usar, mas se é tudo rosa, fica complicado, né? Então, faz o quartinho, já faz tudo. Calma, espere um pouquinho mais para depois não ter que fazer, né? Ou, enfim, né? Ficar aquela situação, né? Principalmente os avós também ficam ansiosos para saber o sexo, os irmãos, então é complicado. Mas muita calma nessa hora, tá? Então é bom esperar um pouquinho mais para ter certeza. Pode passar. Então, a partir de quantas semanas também é uma pergunta bem frequente, possível ver o coração do bebê. Então, a gente começa a escutar, assim, são audíveis na quinta semana, com ultrassom obstétrica, né? Ultrassom obstétrica. E também entre a 12ª e 14 semanas, a gente consegue ouvir com o sonar Doppler, tá? Com aquele aparelhinho que a gente escuta nas consultas. Por isso que às vezes, porque eu vim aqui, mas eu tô na 7ª semana. Eu disse, não dá para escutar, porque ainda também não teve a formação, tá? Tanto que também hoje o gestante veio, também estava nessa semana e até
não chegou a aparecer. Então, também, a partir disso, pode também não auscultar ali. Então, depende a questão da, da eco também pode variar. Então, o bebê começa a se mexer mais cedo, se mexer cedo, mas você irá estar sentindo mais tarde. Então, a partir das 16 semanas, tá, de gestação, começa a sentir o bebê se mexer, tá? Então, não é exatamente as 16 semanas para todo mundo, mas é em média essa data, tá? Então, porque às vezes a pessoa, mas eu tô sentindo ele se mexer e tal, mas não é o nenê, tá? Pode ser que tá um pouquinho estufado, alguma coisa, outra coisa, mas não é o nenê, tá? Mas pode ficar tranquilo. Então, o que também eu escuto muito das gestantes é a questão também do corrimento vaginal. Ah, doutora, eu tô com corrimento vaginal e tal, aumentou e tal, desde que não esteja o odor, né? O odor, uma cor muito amarelada, com odor ruim, né? Que tem, quando a Gardnerella, que é uma bactéria, né? Os livros já relatam um odor de peixe podre, ou também um azedo que seria mais da Cândida, né? O cheiro mais esquisito, modificou, daí sim é necessário tratar. Mas se realmente não tiver alteração, é normal que aumente a secreção, o corrimento. Algumas pacientes não aumentam, mas a grande maioria acaba aumentando mesmo. Pode passar. Era o último. É o último? Tá. E então, que eu também oriento sempre também as pacientes, que é importante também, que já está encerrando aqui quase o tempo, depois deixar as gurias falarem, que se vocês quiserem falar, é só a última, assim. 41 semanas, tá? É o prazo limite, tá? Que se viu que se deixar passar mais tempo do que isso, pode aumentar a mortalidade do feto. Então, se chegou nas 41 semanas, se induz o parto, né? Seja ele necessariamente por parto normal ou por parto cesárea. Outra dúvida também que muitas gestantes perguntam: o meu parto vai ser cesariana ou vai ser parto normal? Tá? Então, isso a gente, na verdade, tem que ver conforme o nenê for. Se tiver dilatação, né, uma dilatação adequada, realmente vai ter, e se tiver também a pelve também encaixar e o nenê conseguir sair, vai ser parto normal, né? Se ele tiver de cabeça encaixadinho, né? Se ele tiver pélvico, daí não conseguir virar o nenê, também vai ter que ser por cesariana. Então depende, às vezes tem que induzir com medicação, né? A questão, quando ir também pro hospital, quando romper a bolsa, né? Que é um líquido, não é que nem xixi, né? Não tem cheiro de xixi, não tem nada, não tem cheiro de nada, mas lava também ou a cama ou o chão, né? Não tem como não perceber. Dificilmente acontece de não perceber, tá? Então chega a molhar mesmo. Então, nessa hora de. O tampão mucoso é aquele como se fosse uma clara de ovo, tá? Essa primeira parte pode cair, como se fosse uma clarinha de ovo, ou como se fosse uma gosminha. Isso, na verdade, não é trabalho de parto, né? Isso pode primeiro a cair, mas quando bastante água, sim. E principalmente emergência também quando o gestante tiver sangramento, qualquer sangramento direto para o hospital, né? Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Se eu souber responder, se não souber, eu respondo, com certeza eu respondo depois. Uma pergunta, Pode. Tiane. Sobre as semanas na gestação. Eu sei que é um tema, já até conversei com o médico, é um tema bem polêmico, assim, né? No caso, na carteira diz uma coisa, a gente pesquisa na internet e diz outra. Praticamente 27 semanas eu estaria no sexto mês, entraria para o sexto mês. Como é que mais ou menos funciona, assim? 27 semanas. Vamos calcular. Eu sempre calculo aqui. 5 vezes 4, 6 seria aqui. Mais ou menos. Essas semanas eu sempre calculo também. Porque para mim é um pouco complicado também das semanas. Em meses. A gente já não fala mais quase em meses, né? Desde que começou 40 semanas, né, Tatiane? As 27 semanas seria sexto mês. Sexto mês, tá. Porque na carteira ali diz que a partir da 27 semana tu tá entrando no sexto mês, né?
Na internet e no aplicativo, que eu tenho um aplicativo ali que eu acompanho, falam que eu já tô no sexto mês. Aí, que nem ela diz, não me fala mais os meses, mas é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam e tu não sabe muito bem Porque, ainda. Tatiana, quando a gente conta 2 semanas antes, a gente conta, na verdade, 40 semanas, é 2 semanas antes de tu ter engravidado, porque a gente começa a contar em semanas da data da última menstruação, e tu só vai engravidar mais ou menos 2 semanas depois. Então, por isso que fala meses e semanas, e depende, se eles estão usando no teu aplicativo do dia da fecundação é uma coisa, e se está usando do dia da última menstruação é outra coisa. Por isso que a gente vê, às vezes, essas diferenças, né, de meses para semana. Tá bem, obrigada. Só temos a Tatiane de gestante nesse grupo? Quem é que está com o nome que eu preciso para certificação depois? Vicélio Coelho. Quem é? É uma técnica da unidade? Sim, é a Bianca. Bianca de quê? Bianca? Agora. Teu sobrenome, Bianca. Porque a gente vê o nome do e-mail que está ali, né, gente? Por isso que eu preciso confirmar até. É Bianca Agostini. Agostini, obrigada. Núbia, eu também sou gestante, a Adri. Adri, ai, que bom, porque eu estava preocupada que sou uma gestante. Não. Adriane Gains, que tu fizeste a inscrição também, né, Adri? Isso, fiz. Então, eu tenho a Tatiane, que não tem inscrita no site. Tati, eu preciso... Tu fez hoje de tarde? Fiz agora, 10 minutos antes da site que eu tinha esquecido. Tu já tinha medido, desculpa, tá. Só uma coisa ali que eu não entendi muito bem, que eu não sabia o que eu colocava. Eu coloquei a unidade de saúde onde me passaram. Pode ser. Pode ser? Tu é da onde, Tati? Eu moro aqui na Licor Sul. Licor Sul. Quem te passou a inscrição? Qual unidade? Licor Sul? Isso, a UBS Licor Sul. Isso. Ai, legal. E a Adriane Gainski? É do Eucaliptus? Isso. E você é agente, Adriane? Sim, agente de saúde. Então, temos 2 gestantes. O resto é as meninas da unidade. Tem alguém que está mais em grupo, um nome que não está aí? A Silvane, a Emily. Quem é a Emily? Já saiu? Eu sei. Emily Dalpian. Não sei. A Fátima é gente. Doutora Jéssica Kelly. A Marta Bertani. Também não está. E o Vicélio, que é a Bianca. Bom, temos 2 gestantes, então, que é a Adriane e a Tatiane. Estamos exatamente às 8 da noite, que era o previsto, né? 1 hora. Alguma coisa, meninas, que vocês queiram perguntar para a doutora Jéssica ou para a Kelly? Não, já fiz a minha pergunta, achei ótima a palestra, gostei bastante. Bem legal. Obrigada. Não, eu também não tenho nenhuma dúvida e foi muito bom. É sempre bom ver coisas novas, assim, é sempre bom. Então, tá. Se a gente puder continuar comunicando, vendo outras gestantes, né, da unidade ou das outras unidades, porque nós não tivemos nenhuma do Ouro Verde, né, gurias? Nenhuma. E eu tinha bastante gente aqui cadastrada, Maiele, Mara, Marielle, Michele, Tula, Morgana, Cristiane. O que será que aconteceu? Tinha bastante gente do Vila Nova, será que eles não conseguiram entrar? Nós vamos ter que tentar descobrir isso, gurias, dessas pessoas no meu inscritas. caso, eu como agente de saúde, a minha última gestante ganhou dia 7, então eu não tenho mais gestantes. Isso acontece também, né, delas estarem... Assim, eu não sei se vocês têm como avisar também elas. É a primeira vez que eu baixei hoje esse Google Meet ali e tem a chave que a gente tem que colocar, né?
E eu vi no papel que foi me dado ali na unidade que essa chave ela vem tudo junto no link para a gente acessar, né? De repente, se alguma outra pessoa assim já não consegue distinguir exatamente qual é essa chave, né, para colocar ali na reunião. O que temos que orientar, Tatiane, que quem pega pelo celular, ou se tu entrando no e-mail do Gmail, tu não precisa baixar nada, no próprio Gmail ele já vai ter ali que tu vai conseguir entrar no Meet, é só botar o link, ele vai direto, por isso que é um dos que a gente está usando que é mais fácil por isso. Talvez vai ter que ter no convitezinho, Kelly, um recado disso, porque senão as pessoas, eu acredito que alguns não conseguiram mesmo, né? Pelo celular, daí eu tive que baixar o programa no celular, tudo, né? O que dá para te fazer, Kelly, se vocês conseguirem escrever, Tatiane e Adriane, o telefone de vocês e a Kelly montar um grupo do WhatsApp das gestantes, para a gente ir incluindo mais e mais e mais, e a gente vai botando os links por ali e vai ajudando. Pode ser? Bom, sim, tá bem bom. Pode ser mesmo. Eu já mandei meu número aí, Núbia. Tá. Tu pega a Kelly daí, para te montar um grupinho, e até as dúvidas que tiverem, a gente vai organizando, né, e vai repassando. E o pessoal que participou hoje da unidade, né, a Silva, a doutora, todas as agentes também, estão convidadas para todos, né, não precisa ser só hoje que vão falar. Eu peço até desculpa que no início eu não consegui ajudar muito, eu estava em 2 momentos ao mesmo tempo, né, acabou há pouco a pré-conferência, e foram decididas coisas bem importantes também para ir para a Conferência Municipal de Saúde de maio, né, que nós profissionais devíamos também participar, né, e questionar. Então, assim, foi acontecendo, mas na próxima a gente vai conseguir dar mais uma ajuda ali, se quiserem mandar antes, eu também posso ficar passando, às vezes tem mais gente que tem, porque se a internet de uma não tá boa, a outra ajuda, né, e a minha sugestão é que quem vai apresentar, que a gente entra uns 15 minutinhos antes e testa, daí a gente ensina, entra aqui, entra ali, abre assim, abre assado, se tiver videozinho também. Aí a gente vai fazendo uma coisa bem legal. Mas a gente agradece a participação, né, de todos, a disponibilidade de estudar, né, e de se preparar para falar aqui. Sempre Obrigada, Nubia. Espero ter acrescentado, assim, as gestantes e vocês também, né? Então, a gente também não sabe tudo, né? Também a gente vai aprendendo muitas coisas, né, ao longo do tempo, mas a gente tenta melhorar, né? Qualquer dúvida, assim, nova, pode perguntar também, fique à vontade. Eu tentei me conter, não interromper nada, não falar, porque eu adoro esse tema, né? E a gente brinca que as gestantes, a gente vê se estão quase ganhando, alguns casos que elas romperam bolsa na rua, né? A gente sempre diz, localiza líquido. Eu tive uma cunhada que rompeu em casa, ela não sabia que aquilo ali era bolsa, e ela ficou algumas horas até ir para o hospital e com 2 pós-doc, né? Então, assim, alguém super inteligente não percebeu o que era. Então, assim, as pessoas, às vezes, têm que cheirar e ver o que é o líquido amniótico. O líquido amniótico tem cheiro de água sanitária, né, do esperma, da hora da ejaculação. O xixi, a gente sabe que cheiro tem, né? Se é líquido escuro, rompeu uma senhora aqui, olhando vitrine no centro, e ela olhava e ria da nosso grupo de gestante, porque ela fazia gluc, gluc, gluc na bota, né, era inverno, e dela lembrava, mas como é que eu vou ver agora se é escuro? Eu lembro que a enfermeira falava, se é líquido escuro, eu tenho que voar para o hospital, tenho que pegar primeiro o carro para o hospital. Se é líquido clarinho, eu posso avisar o pai, a minha mãe, minha sogra, tomar um banho e com calma. Então, algumas coisas que a gente fala no grupo e depois elas nos contam, né? Como foi ver isso. Então, foi muito bom. Parabéns, gurias. Obrigada, Jéssica e Kelly. Obrigada. E equipe toda. E semana que vem, dona Adriane e Tatiane tragam mais gente. E 7h, novo encontro. Que vai ser como? Qual o tema, Kelly? Aleitamento materno. Conosco! Vai ser conosco.
Mas é bem bom, né? A gente trabalhava ontem com os visitadores do PIN sobre aleitamento materno e já incluímos um monte de coisa que eu aprendi nova essa semana com a dentista, da questão do bico, da chupeta, de chupar dedo, como acontece, do bico, do respirador bucal, um monte de coisas novas que estão surgindo que a gente está incrementando no nosso tema de aleitamento, tá? Então, fiquem curiosas para participarem. Tá bom. Boa noite, gente. Até a próxima semana, então. Boa noite. Isso, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Vou sair daqui.